Um segundo inquérito da Polícia Federal diz que o autor da facada em Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, agiu sozinho, ou seja, o crime não teria mandante, portanto. Da República apoiadores do presidente da República, melhor dizendo, e o próprio presidente, há muito contestam essa versão. O Vini traz os detalhes pra gente agora. Vini, é um assunto que vai ainda perdurar, né? Porque primeiramente o Bolsonaro acabou lá através da sua defesa, aceitando a condição ali da doença mental, enfim, do Adélio Bispo, né? Até com uma declaração que assim, não, deixa pra lá isso aí, porque assim ele vai ficar sempre com esse estigma, enfim, de maluco, de doido. E agora volta esse assunto quando o embate é principalmente naquela questão envolvendo a morte da vereadora carioca Marielle Franco, né, das questões envolvendo o Moro, por que não investigou, o Adélio, tem todo um assunto que pode ser ramificado, né, a partir desse tema que a gente traz agora para falar no Morning Show, né, Vini? É o eterno embate de narrativas, Edgar. Você tem razão, é uma história, um caso que gera diversas teorias e que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro torciam até para que tivesse uma reviravolta. Mas, segundo a Polícia Federal, neste segundo inquérito, novamente, há, portanto, aí a conclusão de que não houve mandantes para o ataque à faca contra o presidente Jair Bolsonaro durante esta campanha presidencial em 2018. De acordo com a investigação, Edgar, o Adélio agiu sozinho, por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros, tendo sido, portanto, responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa quanto pela execução. A Polícia Federal, investigou todo o material apreendido ali pelo Adélio, um computador, aparelhos celulares, documentos, 102 pessoas foram entrevistadas em campo, 89 testemunhas foram ouvidas no inquérito, e também foram realizadas aí operações de busca e apreensão, quebras de sigilos fiscais, bancários e telefônicos. E os investigadores encontraram apenas o Adélio em busca de emprego, acionando pessoas nas redes sociais para convencê-las a não votar no Bolsonaro em 2018, e também pesquisas sobre assuntos como maçonaria. Também foram analisados, é importante ressaltar isso, esses vídeos e algumas teorias sobre uma suposta ajuda recebida pelo Adélio no momento do atentado, que foram veiculadas aí nas redes sociais. Tudo isso foi periciado pelos técnicos e nenhuma das apurações apontou informações relevantes. Eu quero lembrar aqui, Edgar, que o Frederico Vazef, que é advogado do presidente Jair Bolsonaro, deu uma entrevista recentemente à TV Bandeirantes, dizendo que ele foi procurado por uma pessoa que poderia aí provocar uma reviravolta neste caso, e que, de acordo com as informações obtidas por essa testemunha, o crime teria sido encomendado e poderia ter uma ligação com o PT. A Polícia Federal descartou esta hipótese, diz que o Frederico Vazef, embora advogado da família, ele não possui uma procuração nos autos do inquérito policial e jamais esteve na Polícia Federal para consultar essa investigação, para indicar testemunhas ou para propor alguma diligência. Então, até para esclarecer este fato que foi divulgado pelo advogado do presidente, a Polícia Federal entrou em contato com a testemunha, que é o cabo reformado da Polícia Militar, Clenis Pinto de Oliveira. Ele foi um dos responsáveis pela captura do Adélio Bispo, pela detenção do Adélio Bispo. Ele é aposentado por incapacidade definitiva e plena, e ele tentou se eleger também em 2018 nas eleições pelo PSL, mas não venceu. De acordo com o relatório de inteligência da PM, ele queria vincular a imagem dele à do presidente Jair Bolsonaro para conseguir alguma nomeação. Então, segundo a Polícia Federal, a testemunha disse que não tinha nenhum fato novo a apresentar para a investigação. Então, até disse o delegado, tem-se que as declarações feitas pelo advogado Frederico Vazef, entendidas por ele como de enorme potencial elucidativo para a investigação, foram detidamente investigadas neste inquérito policial, sendo que a suposta testemunha em nada contribuiu até o momento para a apuração dos fatos. E o delegado Rodrigo Moraes ainda disse que a investigação, portanto, comprovou que Adélio, de modo inédito, atentou contra a vida do presidente, do então presidente da República, com o único propósito de tirar-lhe a vida. Ainda segundo as investigações, Edgar, só para terminar, não foi comprovada também
a participação de agremiações partidárias, facções criminosas, grupos terroristas ou mesmo paramilitares em qualquer uma das fases do crime. Esse foi o mesmo entendimento daquele primeiro inquérito concluído em 2018 e que o Adélio acabou sendo indiciado por atentado pessoal, por inconformismo político, que é um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Ô Adriles, mais um capítulo do faroeste caboclo, né, no Brasil, né, e que desagrada, obviamente, o presidente Bolsonaro, que confunde vontade própria com poderes independentes, ali, com ações independentes da polícia. Quer dizer, mais uma confirmação de que a própria Polícia Federal dá mais uma confirmação de que o Adélio agiu sozinho. Né? Isso desagrada. É só corrigir o Vini ou perguntar para o Vini. O partido do Adélio era o PSOL, não era o PSL? Não era? Não, era o partido, no caso, nessa nova acusação colocada pelo Frederic Vazek, Adriles, nessa entrevista que ele deu à TV Bandeirantes, dessa nova testemunha, que é este cabo reformado, que era do PSL, porque eu entendi exatamente, mal. Teria falado que teria uma nova ligação. O partido do Adélio era o PSOL. Tudo bem. Mas que ele não conseguiu comprovar essa ligação também. A ligação, ele era do PSOL. Olha, eu acho que isso, de maneira muito clara, coloca exatamente a histeria persecutória do presidente Bolsonaro em relação, ou desconfiança em relação à Polícia Federal. Se a gente vê a transcrição do vídeo, por exemplo, ele fala, querem fuder com a minha família, querem sacanear minha família, querem matar minha família. Ele tem uma mania de perseguição que pode ou não ser verdadeira. Agora, eu gostaria de perguntar, a pergunta que fica no ar é muito simples. O Adélio teve advogados caríssimos. Quem decidiu defender Adélio Bispo? Quem decidiu arcar com os custos dos advogados caríssimos e renomados de Adélio? Fizeram por um princípio ideológico? Fizeram em defesa de um princípio de vida? Ou, sim, Adélio era doido, sim. Mas eu acho que quem o defendeu, de alguma forma, tinha algum tipo de estima pela sua loucura, não sei, ou então algum tipo de estima muito generosa em relação à defesa de qualquer homem que é acusado de assassinato, que a gente realmente não vê no Brasil, né? O Adélio era doido, todo mundo sabe que ele era doido, não precisa nem de atestado policial para isso, mas ele era motivado como um sintoma de uma sanha de ódio à época da eleição a um homem que, bem ou mal, representava a primeira assunção da direita brasileira, a possibilidade da direita brasileira, direita conservadora e liberal, ao poder. Ou seja, ele era o sintoma de um ódio à ditadura, quer dizer, ele era um sintoma de uma ditadura, de um pensamento único que via em Bolsonaro a quebra da hegemonia de um único princípio de percepção de vida, que era a percepção da esquerda, que de todas as formas governou o país nos últimos 30 anos, aquilo que o Olavo de Carvalho chama de teatro de tesouras, né? Existe uma esquerda mais moderada, menos moderada. Desde Fernando Henrique é assim, Fernando Henrique, Lula, Dilma. O Michel Temer foi um oportunista que entrou no balaio, mas era exatamente um homem cooptado pela hegemonia de um pensamento único do PT, do PSDB, que é uma esquerda moderada. A loucura do ódio de um homem por esse conservadorismo, ou seja, é um sintoma de um ódio ao politicamente correto, ao politicamente incorreto, ao conservadorismo e à direita. Eu acho que o Adélio não é só um louco, ele era o sintoma de um ódio de pessoas que tinham ódio por um homem que eles achavam odioso e que, no fim das contas, acabou esfaqueando esse homem. O único gesto... Bolsonaro sempre foi acusado de incitar o ódio, mas o único gesto de violência, de agressão, foi empunhado por um filiado do PSOL, de um homem de esquerda, que foi sintoma de um ódio à direita brasileira. Ô Vini, você ia falar alguma coisa sobre os advogados aí, que indagou o Adriles. Sim. Exatamente, mas queria ressaltar também, o Adriles tem razão neste comentário dele, mas queria ressaltar que este discurso do ódio, da incitação ao ódio, também está muito no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Concordo. Né, ele acabou sendo vítima, né, dessa coisa de eliminação aos adversários, ele mesmo acabou sendo vítima. Só que uma pena que ele não tenha dado esse discurso, sim, depois dele ter sido ele mesmo uma vítima. Agora, te respondendo... Concordo plenamente com você, só que o ódio dele era simbólico, a eliminação era simbólica, era sempre alegórica e metafórica. No caso dos adversários, foi um ódio que se transmutou numa tentativa de assassinato real. Sim. Agora, te respondendo sobre a questão dos advogados do Adélio, esta investigação,
ainda vai seguir. Por quê? Porque a Polícia Federal está aguardando uma decisão do STF de decidir se a perícia do celular e dos dados bancários e fiscais de Zanoni Manuel de Oliveira, que é o advogado do Adélio, podem ser feitas pela Polícia Federal com este objetivo de descobrir, durante essas análises das investigações, saber quem foi o advogado pago para... Se o advogado, perdão, foi quem pago pagou, para né? atender o Adélio e por quem. Então, essa investigação ainda segue. Perfeito. Legal, Vini. Vamos nessa.